Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Então vamos aqui gravar a nossa leitura do livro A Verdade Revelada, capítulo 2, seguindo aqui no próximo parágrafo do que foi parado na leitura passada. Então, A Verdade Revelada por Sua Divina Graça, Srila Bhaktisundar Govinda Deva Goswami Maharaj. Jai, Srila Gurudeva Ki Jai. O que está escrito nos livros e o que é ouvido diretamente do sadhu são duas coisas completamente diferentes. O que se pode ler ou ouvir fora da associação do sadhu não é Rit Karnarasayana Katha, palavras nectárias que nutrem nossos corações e nos preenchem com êxtase. Só quando ouvimos do sadhu estamos recebendo algo através do canal apropriado, recebendo algo que descende de Goloka Vrindavana através dos corações dos gurus do nosso Parampara, que é perfeito e necessário para a nossa vida espiritual. Só quando ouvimos do canal adequado do sadhu que há uma transmissão do poder que revela a essência das palavras das Escrituras em nossos corações. Dessa forma, nos é dado entrada verdadeira naquilo que ouvimos das Escrituras pelo sadhu. Então, o que o sadhu fala, o que a pessoa santa fala, é Rit Karna Rasayana Katha, ou seja, é um Rasayana. Rasayana é chamado no Ayurveda como um tônico, né? Um tônico que entra pelos ouvidos e chega no coração. É o assunto, né? Katha significa assunto ou tema. É o assunto que chega até nosso coração por ouvir esse néctar transcendental, que é chamado aqui de Rasayana, esse tônico espiritual que ativa o coração, que ativa a nossa vida espiritual. E isso só é obtido ao ouvir do devoto. Aqui Gurudeva está dizendo que existe uma diferença entre ler o que está escrito nas escrituras e ouvir diretamente do sadhu, que tem essa potência ao emitir, né, ao emitir esse som divino, das instruções divinas. Aqui tem um sutra em sânscrito, então. O Rei Prabhu Dayamoi, Tomara Charana Dwaya, Shruti Shiropari, Shobhapaya Guru Jana Shirepuna, Shobhapaya Shataguna Dekamara Parana Judaya. Gitamala 1.1.1. Ó Senhor misericordioso, vendo seus pés se tornarem mais bonitos no cume de todas as escrituras, e 100 vezes mais belos sobre a cabeça do meu guru, sinto meu coração confortado. Subtítulo: Seguindo as grandes almas. Yudhishthira Maharaj era um homem sábio. Ele era muito qualificado e tinha estudado muitas escrituras, os Vedas, Vedanta, Upanishads e assim por diante. Ele também recebeu muitos conselhos de vários rishis e munis, mas depois de estudar tantas coisas ele ficou confuso e não conseguia encontrar uma posição estável. Tudo é bom, tudo é ruim. É bom, é ruim. É bom, é ruim. É bom, é ruim. Yudhishthira Maharaj não conseguia concluir qual era a maneira apropriada de obter alívio do ambiente ilusório e se estabelecer em uma posição genuína. Por fim, ele só podia concluir que qualquer um que tentar descobrir o que é religião simplesmente pela leitura das escrituras ficará louco. Verso em sânscrito. Tarko pratista shrutayo vibhina nasavrishir jasyamatam nabhinam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahano jenagata sapanta. Mahabharata Vanaparva 313, 117. Yudhishthira Maharaj disse: Nós não podemos aceitar o conselho dos Vedas diretamente. Nosso estoque de conhecimento é muito limitado e o conhecimento dado nos Vedas é muito vasto. Os Vedas explicam Pratyaksha Gyan como conhecimento sensorial, Paroksha Gyan, conhecimento coletivo, Aparoksha Gyan, conhecimento sutil, e Adoksha Gyan, conhecimento transcendental. Além disso, os rishis que descrevem o conhecimento védico apresentam muitas diferentes interpretações e nem sempre são perfeitos. Parashara Rishi apresentou uma concepção,
Vashista Rishi apresentou outra, Chavana Rishi apresentou outra, e assim por diante. Há tantos rishis e eles apresentaram muitas concepções diferentes. Aqui, só para fazer um parênteses, rishi significa pessoas que buscam pela verdade, pensadores, filósofos, né? De uma forma, são yogis, são devotos, são pessoas que a atividade delas quase que integral é procurar pela verdade em meditação, no canto de mantras, em oração, estudando as escrituras. Assim, as almas vivas se confundem, pois elas não descobrem a verdade apenas com as escrituras, com as diferentes opiniões dos rishis, e nem com as suas próprias mentes. Para encontrar a concepção adequada, devemos seguir o caminho dos Mahajanas, as grandes almas em cujos corações a verdade está viva. Swayambhu Narada Shambhu Kumara Kapilu Manu Pralado Janako Bhishmo Balir Vyasakir Vayam. Srimad Bhagavatam 6.3.20. No Srimad Bhagavatam, Veda Vyasa indicou que Brahma, Narada Rishi, Shiva, os 4 Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sananda e Sanata, Kapiladeva, Manu, Pralada Maharaj, Janakaraja, Bhishmadeva, Bali Maharaja, Shukadeva Goswami e Jamaraja são todos Mahajanas. Estes 12 Mahajanas em particulares são descritos nas escrituras e são muito gloriosos. A principal qualificação dos Mahajanas é que eles são devotos do Senhor. Na verdade, todos os grandes devotos do Senhor devem ser considerados Mahajanas. Uma vez, muitos destes 12 Mahajanas que estão listados no Srimad Bhagavatam estavam discutindo um verso do Srimad Bhagavad Gita sobre a posição dos devotos do Senhor, mas não puderam chegar a uma conclusão correta sobre o assunto. Nesse meio tempo, eles viram Srila Bhaktivinoda Thakur passando por ali e o chamaram. Ó Vaishnava Thakur, você conhece o significado correto desse verso? Por favor, venha, junte-se a nós. Fazendo aqui um parênteses, a gente sabe que num sonho místico, Srila Bhaktivinoda Thakur estava andando pelo céu e esses Mahajanas, essas grandes personalidades, estavam discutindo sobre um shloka de uma escritura e eles não conseguiam chegar a uma conclusão e eles perguntaram para Srila Bhaktivinoda Thakur qual era a conclusão. Então Bhaktivinoda Thakur explicou o verso para eles e eles ficaram muito felizes. Devotos como Srila Bhaktivinoda Thakur são os maiores Mahajanas e qualquer um que seguir a sua orientação será extremamente beneficiado. Sutra em sânscrito. Labhastesham jayastesham kutastesham parabhava jesham indivarashyamo ridayasto janardana. Pandava Gita. Bhagavan Sri Krishna está vivendo de uma forma refulgente no coração dos seus queridos devotos, e seus passatempos estão sempre acontecendo lá de forma muito gloriosa. Tais devotos são verdadeiramente grandes almas, Mahajanas, e estão sempre felizes e bem-sucedidos. Aqui também fazendo um parênteses, Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan significa Suprema Personalidade de Deus Sri Krishna. E Mahajanas, como eu já tinha falado, Maha, grande, Janas, pessoas. São grandes personalidades do mundo da espiritualidade. Os transcendentalistas não consideram as grandes personalidades do mundo material, grandes empresários que alcançaram grandes fortunas. Eles não têm interesse nenhum nisso. Eles apontam como Mahajanas as grandes personalidades da realidade espiritual, da realização espiritual. Todas as direções devem nos levar ao Senhor Krishna e aos verdadeiros Mahajanas, devotos puros do Senhor Krishna. Devemos seguir um devoto apropriado cuja atividade é de cima a baixo dedicada ao serviço do Senhor Krishna. Sua prática e estilo de vida serão um exemplo perfeito da vida religiosa para nós, e sua orientação nos dará a compreensão apropriada das Escrituras. Discutir as Escrituras com os Vaishnavas qualificados, devotos puros, sadhus, é sempre a melhor coisa para os praticantes. Os praticantes sabem algo sem dúvida, mas eles não sabem tudo. Quando eles discutem os assuntos escriturais
com amor e afeto, com um sado qualificado, eles devem ser beneficiados por isso. Realização do sentido adequado, sentimento e tudo mais virão a eles. A razão não é conclusiva, as escrituras são variadas. Aquele cuja concepção não é distinta não pode tornar-se um rishi. O verdadeiro Dharma é, dessa maneira, secretamente oculto. Portanto, o modo das grandes almas é o caminho. Subtítulo: Religião do Coração. Quando Krishna deseja revelar o conhecimento transcendental em seu coração, através de seu devoto, o conhecimento terá que ser revelado. Mesmo você não poderá impedi-lo. Por isso, a conexão com os devotos de Krishna é necessária. Agora, tem que ficar claro aqui, assim, né? Porque ficou devoto de Krishna uma coisa genérica. Ah, é devoto de Krishna, é devoto de Krishna. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Devotos de Krishna são muito raros, né? A maioria dos que se aproximaram do caminho da devoção a Krishna são pretendentes. Estamos com um formulário na mão, na fila gigantesca, para apresentar os pés de Sri Gurudeva. Então, Gurudeva é o devoto. A gente tem que ver que devotos são personalidades excelsas, extremamente avançadas, absolutamente avançadas. Esses são os devotos. É lógico que a gente não pode deixar de chamar de devotos também os iniciantes, mas aqui ele está querendo dizer daqueles que estão no plano Paramahansa, no plano Nirguna, como todos esses nossos grandes gurus do Guru Parampara. Então aqui ele está se referindo a esses devotos, porque senão qualquer pé de chinelo, desculpa, não posso falar esse termo que parece pejorativo, mas qualquer um que entra, fala, eu sou devoto de Krishna, você tem que ouvir a escritura de um devoto de Krishna, então por isso ouça de mim. Não é bem assim, né? A gente entende que os devotos são aqueles que vivem no plano Nirguna, com dedicação absoluta do coração deles, a dedicação do coração deles é absoluta no serviço ao Senhor Krishna. E eles têm profundo amor pela causa de Krishna. Essas são as almas libertas da matéria, que não estão presas na matéria e que são os verdadeiros santos. Então a gente tem que dar o valor correto aqui do que Gurudeva disse, né, para não parecer que... Porque hoje ficou, né, eles são devotos de Krishna, mas devoto mesmo, daquele calibre, são muito raros, né? Os devotos do nosso Guru Parampara são muito raros de encontrar. Mesmo você não poderá impedi-lo, por isso a conexão com os devotos de Krishna é necessária. Assim, a pergunta é: como podemos reconhecer um devoto genuíno, uma pessoa verdadeiramente religiosa para quem Krishna revela a si mesmo? Aqui Gurudeva dá, né, o toque. O primeiro verso para explicar isso, que define o tema do nosso livro Religião do Coração, deve ser Vidwadbi Sevita Sadbhir Nityam Advesharagbi Hridayena Bhyanugyato Jodharma Stam Nibhodata. Manu Sanhita 2.1. Srila Guru Maharaj uma vez deu uma palestra na biblioteca de Dhanbad, antes de um encontro de muitos panditas. Pandita significa aqui eruditos, pessoas estudiosas, absolutamente eruditas nas escrituras. Muitos panditas altamente qualificados de pessoas ricas. Ele começou sua palestra com esse verso. Ele explicou que as pessoas acham que a religião é encontrada em livros e que estes livros são escritos em linguagens específicas. Mas esta religião não vem de fato dos livros ou linguagens. Religião é comunicada através de uma linguagem transcendental transferida de coração a coração. Todas as religiões apresentadas nas escrituras são reveladas primeiro nos corações dos rishis, dos munis e dos sadhus. Depois ela é transmitida de coração para coração e mais tarde pode tomar a forma de livros. Então, o que podemos dizer sobre a religião? Quanto podemos compreendê-la, é um assunto do coração. Ou seja, aqui Gurudeva deixou claro, religião é um assunto do coração. Religião não é erudição nas escrituras, saber todas as escrituras, conhecer, estudar, memorizar. Não, religião é o sentimento profundo que habita o coração do devoto puro em relação a tudo que se refere a Krishna.
Divya Gyana, eu tenho falado sempre, volto a repetir, Divya Gyana é o conhecimento que se manifesta em tipos determinados de sentimentos transcendentais nos corações dos devotos puros, das almas santas, dos verdadeiros sadhus. Então, gente, chegamos aqui ao fim dos nossos 15 minutos e na próxima leitura continuaremos o capítulo 2. Espero que tenha sido favorável para todos vocês, são 15 minutos apenas, para que vocês tenham uma ideia do livro A Verdade Revelada, e assim eu também posso, de alguma maneira, oferecer meu serviço a vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e cantem o santo nome. Hare Krishna.